Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o conceito, a filosofia do Talmud. E para isso, nós vamos ter que falar um pouquinho sobre a Mishnah e a Guemará. Você precisa pelo menos de 3 pontos para entender se o Talmud é um livro de bênção ou é um livro de maldição. Esses 3 pontos que eu separei seriam mais ou menos esses daqui. Ponto número 1. Você precisa conhecer os profetas. Quando eu digo os profetas, é claro que a lei, a Torá, está implícita aí, porque é impossível você entender o que os profetas falam, o que os salmos falam, se você não conhecer a lei. A lei é a base de tudo. Ponto número 1, os profetas. Ponto número 2, você precisa olhar para a realidade atual dos judeus hoje, na massa, na maioria. Eles creem no Messias ou não? O que eles pensam do Messias? Claro que tem pensamentos ali que são divididos entre eles, mas a maioria não crê no Messias e espera ainda a primeira volta do Messias. Vão dar de cara com o anticristo. Terceiro ponto, você precisa entender um pouquinho da formação do Talmud. Esse vídeo aqui eu vou falar de maneira resumida e eu vou separar para vocês, já estou elaborando um vídeo na lousa, onde eu vou acrescentar mais detalhes, vou poder falar com muito mais detalhe, com muito mais propriedade sobre o assunto. Para esse estudo, eu separei 4 textos importantíssimos. O primeiro e o principal de todos, Jeremias capítulo 8, com alguns textos. O segundo, Isaías capítulo 29, que é semelhante ao de Jeremias 8, com alguns detalhes diferentes, né? Terceiro texto, 2 Pedro, capítulo 1, alguns textos. E o quarto e último texto, Colossenses capítulo 2 inteiro, e outros textos eu vou citando de cabeça. É importante você compreender o conceito, a filosofia do Talmud. Então eu vou falar para vocês o que os judeus explicam do Talmud. Não é fácil desenrolar esse assunto, é a primeira vez que eu vou falar dele, mas eu tive experiências essa semana com rabinos e não foi... Posso dizer que foi uma boa experiência, porque eu aprendi coisas. Mas, por outro lado, não foi uma boa experiência e eu já trago esse vídeo para alertar todos vocês. Irmãos, é o seguinte, como que os judeus olham para o Talmud hoje? Eles olham para o Talmud como uma lei oral escrita. Uma lei, e já fala que é lei, é instrução. Oral, vou explicar para vocês o porquê, e escrita. É mais ou menos assim. O Talmud ele foi construído no decorrer de gerações. Lá pela Idade Média, mais ou menos, né? Até que acho que 500 anos depois de Cristo, já estava ali o conceito do Talmud meio que formulado. Então, primeiro veio a Mishnah, depois a Guemará, e aí o Talmud fazendo a compilação de todos os livros. O que é Mishnah? A Mishnah é o seguinte, ela é um grupo de livros, assim mais ou menos de 6 livros, eu acho que são exatamente 6 livros mesmo, pelo que eu ouvi os judeus. Eu estou falando aqui, repetindo informações de próprios judeus. Não são de pessoas que se dizem judeus, não são de pessoas que querem ser rabinos e mestres e não são. Eu estou repetindo informações de judeus mesmo. E eu vou deixar para vocês o link dos vídeos das pesquisas que eu fiz na descrição do vídeo. Vou deixar um comentário de lembrete e na descrição do vídeo eu deixo os links. Ok, voltando para o assunto. A Mishnah ela é mais ou menos um conteúdo de 6 livros que consiste em comentários da Torá. E depois vem a chamada Guemará, que são outros chamados sábios do povo que comentam sobre a Mishnah, que supostamente estaria comentando sobre a Torá. Então é assim, Moisés ele deu os mandamentos para o povo, tudo o que está escrito na Torá. E alguns dos mandamentos que o povo tinha que praticar literalmente, eles são meio que códigos fechados. Não dá para compreender muito bem como que se faz na prática. Como que nós vamos praticar... Se nós vivêssemos naquele tempo, né, diante do Deus de Israel, como que nós iríamos usar, por exemplo, o tefilim? Como que nós iríamos usar o chamado tzitzi, que é a fitinha azul, que coloca uma fita azul que coloca na roupa, que é para lembrar dos mandamentos de Deus? Esse mandamento não parece um preceito bom, mas não é algo bom. É algo que, na verdade, é negativo. Você precisa de uma fita para você lembrar de algo óbvio que Deus já tinha falado. Existe um contexto no qual são inseridos esses mandamentos. Alguns dos mandamentos eles vão sendo inseridos conforme o contexto, conforme os eventos, a rebeldia do povo. E aí vem vindo esses mandamentos. Só que aí
não se sabe muito bem como que pratica. A fita é de que tamanho? Se usa à noite também? Na hora de dormir pode tirar? Como que se faz, por exemplo... tem vários exemplos aqui, né? Eu não posso entrar neles porque não é o objetivo desse vídeo aqui. Mas é só para vocês entenderem, né? Que tem vários preceitos na Torá que não foram escritos detalhados. Então, supostamente vêm os comentaristas, os intérpretes, para falarem como se praticava esses preceitos. Então, era tudo oralmente. Compreende o que eu estou falando? Então, isso é chamado de Mishnah. Aí vem os comentaristas, os rabinos, e depois isso está por escrito, né? A Torá, que é oral, a instrução oral de como deve se praticar os mandamentos, alguns dos preceitos da lei, ela vem de forma oral e vai passando de geração a geração, mas eles ficaram com medo disso e se perdendo, de muitas informações serem perdidas. Então eles foram escrevendo. E aí vem a Guemará, que é para comentar o que a Mishnah queria dizer de como praticar os mandamentos. Então, são debates. Debates não se opondo um ao outro, mas debates explicando por que está escrito assim, ou o que a Mishnah quis dizer com tais textos que estavam na Torá. E isso, mais ou menos, é o que forma o Talmud para os judeus. E são todos preceitos baseados em doutrinas humanas. Eu vou explicar bem para vocês isso daqui. Eles acreditam que Moisés escreveu a Torá, tem a Torá escrita, né? E tem a Torá que Moisés falava. E muitas coisas que Moisés falava não foram escritas. Então eles acreditam que Moisés falava para Josué, que falava para o povo, para os cabeças das tribos, para os juízes. E aí isso foi passando de geração para geração, até que chegou em Samuel, e aí depois passou para Esdras. E eles acreditam que esses personagens bíblicos falavam essa suposta Torá oral, e que isso foi passando até chegar nos chamados sábios rabinos, que negam o Messias, ou seja, a conta já não fecha. E é assim que eles desenvolvem o raciocínio do Talmud, mas na verdade isso é falso, porque se fosse verdadeiro, se fosse Esdras que estivesse comentando coisas da Torá e falando como se praticam tais mandamentos, se Esdras realmente tivesse aprendido de Samuel e Samuel tivesse ouvido de Josué e Josué ouvido de Moisés, então todos eles creriam no Messias, isso é fato. Mas a realidade de hoje é que todos os que estudam o Talmud, eles são levados, conduzidos a não crerem nas palavras dos profetas e muito menos no Messias, chamado de Jesus, de Yeshua. Ou seja, é mentira que esses comentários escritos foram comentários que Moisés disse, que disse para Josué, que disse para Samuel, que Samuel foi falando para os seus juízes, que os juízes falaram e chegaram até Esdras. Tudo isso é mentira. Na verdade, outros comentaristas que têm o espírito do antimessias que escreveram esses chamados de Mishnah, a Guemará, e até formar o compilado todo que é chamado de Talmud, mais conhecido como Talmud dos judeus. Por isso que eu disse que vocês precisam conhecer primeiramente as palavras da lei, né, claro, dos profetas, segundo, o estado atual do povo e terceiro, entender o conceito do negócio. É claro que você não vai gastar o seu tempo lendo esses inúteis escritos. Claro que você não vai fazer isso. Eu sugiro que você pegue o pior seriado da Netflix, assista, mas não perca tempo lendo essas porcarias. Só que você precisa conhecer o conceito, a formação. Você precisa fazer a sua pesquisa. É necessário que você entenda a formação do Alcorão. Como surgiu, como que foi, como que Maomé trabalhou com isso no início. É necessário a gente conhecer o conteúdo. Não só necessário como obrigatório, mas você não vai ler o Alcorão. É isso que eu quero dizer, a mesma coisa. O Alcorão, chamado também de Corão, e o Talmud, eles são obras arquitetadas pelo diabo para trazer a negação do Messias. E vocês vão compreender isso claramente. Geralmente vocês vão ver rabinos, tanto os que acreditam no Messias como os que não acreditam, que vocês vão ver, quando você começa a fazer questionamentos sobre o Talmud, eles vão te chamar de antissemita. Eles vão te chamar de perseguidores do povo judeu.
eles vão fazer o que eles sempre fazem. Mas na verdade, o fato é que o Talmud ele é uma barreira entre a lei e os profetas. As pessoas ficam presas na Torá, somente na Torá, e quem dera se elas ficassem na Torá, mas nem na Torá elas ficam. Mas só por assim dizer, elas ficam entre a Torá e tem um muro, que é chamado de Talmud, e os profetas impedem as pessoas de observarem as palavras dos profetas. Porque os profetas, eles são a verdadeira Mishnah, a verdadeira Guemará, os profetas que estão explicando as coisas da Torá. Essa é a realidade. Só que os profetas, eles te conduzem a uma realidade que seria explicada no tempo do Novo Testamento pelos apóstolos, e os apóstolos seriam os verdadeiros sábios do povo. Nós poderíamos chamar as palavras dos apóstolos de Guemará. E esse seria o nosso Talmud. Essa é a realidade dos fatos que eles negam. Esse é o trabalho que o Espírito Santo deixou para nós, mas o inimigo veio e conseguiu interferir nisso, e Deus mesmo permitiu, porque Deus sempre quer provar os nossos corações. Então, para provar que essas coisas são assim mesmo, você vai fazer a sua pesquisa com os links que eu vou deixar na descrição do vídeo. São judeus falando e vocês vão pôr à prova o que eu estou falando, o que eles estão falando. Vocês vão somar com a realidade atual desses homens e vocês vão perceber que o Talmud é uma obra arquitetada pelo diabo, não por Deus, não por homens inspirados por Deus. E por isso, exatamente por isso, que Israel se encontra no estado em que está hoje. Acreditam na sua tecnologia, nos seus cavalos, na sua espada, na sua força, não dão ouvidos às palavras dos profetas, não aceitam o Messias, e por isso os profetas de antemão já profetizaram o grande mal que sobrevirá sobre eles. E agora eu vou falar uma coisa que é importantíssima para o vídeo. Ponto-chave do vídeo. Grava isso que eu vou falar, porque isso eu vou repetir em estudos futuros. O Messias, que existia antes de se fazer carne, e eles negam isso, eles acreditam que o Messias não existia antes de se fazer carne, que ele nunca se fez carne, e que ele virá ainda a esse mundo, mas ele vai nascer como um homem que nunca existia antes, mas para os verdadeiros sábios do povo. O Messias existia antes de se fazer carne e falava pela lei e pelos profetas, e falou pela boca dos apóstolos. Ele avisou o povo que existiria o Talmud, existiria a Mishnah, a Guemará, e existiria o Talmud. Ele avisou antes e disse que esses escritos falsos separariam o povo das palavras dele. E ainda ele fez mais. Ele profetizou que ele viria como homem e ele iria ser pedra de tropeço para esses tais e santuário para os que acreditam nas palavras dos profetas e dos apóstolos. Ele iria vir como homem e iria combater todas essas doutrinas, essas tradições humanas, mano a mano. Então, com certeza, ele seria a pedra de tropeço para as pessoas que rejeitam as palavras dos profetas, que rejeitam as palavras dele e ficam presas em Talmud. Vamos para os textos. Jeremias capítulo 8, dos 5 ao 9, diz o seguinte: Porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente? Eles persistem no engano e não quer voltar. Aqui foi feita uma pergunta, né? E o próprio Espírito do Messias, que é o Messias aqui falando, ele vai responder: Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: Que eu fiz? Cada um corre com a sua carreira, como um cavalo que se remete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola e a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Lembra que quando o Messias se fez carne, ele estava em Jerusalém e ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam todos os que te são enviados. Quem dera que se você conhecesse o dia da tua visitação. Quem dera, porque o dia da visitação do Messias estava profetizado pelo livro do profeta Daniel, que estaria selado para os incrédulos. É um texto que eu estou mencionando de antemão, que nós vamos ler em Isaías 29. Então, como eles não reconheceram o que a lei dizia e o que os profetas falavam, com destaque em Daniel nesse ponto, Jesus profetizou que Jerusalém seria cercada de exércitos. O que houve, o que aconteceu no ano 70. E aí no verso 8 diz:
Como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Olha só as palavras, hein? Deus está falando que tinha homens em Jerusalém que iriam dizer, somos sábios. E a palavra do Senhor, a lei, né? Aqui está escrito Torá, a lei está conosco. Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Olha a pergunta do verso 5, lembra? Diz assim, por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente? Por que eles se recusam a voltar para mim? No verso 8 responde, eles dizem, somos sábios, a lei do Senhor está conosco, mas com efeito é a falsa pena dos escribas. A culpa é da falsa pena. Aqui está dizendo que existiria uma falsa pena que escreveria coisas que impediriam o povo de retornar para o seu Messias e bloquearia eles de entenderem e de aceitarem as palavras dos profetas, como o próprio Espírito do Messias está usando Jeremias para falar ao povo e eles não ouviam. E aqui, a Escritura não está falando só de algo passado. É só você somar os fatos. Falsa pena, os sábios do povo, negação aos profetas e ao Messias. Isso acontece hoje ou não? É óbvio que acontece. Então isso daqui não é passado, coisa nenhuma. Isso daqui é algo atual e muito atual. Verso 9. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Aspas agora, meu comentário. Por quê? Por causa da sua falsa pena. Agora, fecha aspas e volta para o texto. Que sabedoria é essa que eles têm? Agora deixa eu ler o texto na íntegra para vocês verem como é que é o texto, desde o verso 5. Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente? Persiste no engano e não querem voltar. Eu escutei e ouvi, não falam que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, o que eu fiz? Aí, direto para o verso 8, diz, como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Esse é o texto. E esse é o texto que está prevendo o Talmud. Porque a falsa pena é o Talmud. O que os judeus dizem quando eles falam do Talmud? Eles falam assim, os nossos sábios comentaram assim da Torá. Os nossos sábios comentaram como? Eles escreveram, é a Torá oral. E o que é a Torá oral? Aspas, não tem nada de Torá aí. O que essa mentira oral escrita leva o povo a fazer? Não ouvir os profetas e não crer no Messias. Se o Talmud fosse algo divino, de homens inspirados pelo Espírito Santo, pelo menos metade dos judeus deveriam crer nos profetas. E olha que eu fiz aqui um julgamento bem leve, porque eu não poderia dizer pelo menos metade dos judeus creriam nos profetas. Eu teria que dizer, pelo menos metade dos judeus deveriam crer no Messias que já veio. Mas essa não é a realidade de Israel. A realidade ela é mais funda, ela é mais terrível. Eles não creem nem nos profetas. E eu vou mostrar ainda pelas palavras do próprio Senhor Jesus que eles não creem nem na Torá. Certamente você vai ver algum rabino, algum dia, defendendo o Talmud, talvez até dizendo que crê no Messias. E eles vão dizer assim, os judeus não precisam de Yeshua para ser salvos, eles foram salvos no mérito dos patriarcas. Eles têm a Torá e o Talmud. Nós cremos na Torá. E os gentios, eles não ligam para a Torá. E eles vão falar, nós cremos na Torá. Só que crê no Messias? Não crê. Agora vamos ver qual é o rabino, qual é o verdadeiro mestre que tem a palavra que é digna de dar crédito. Jesus falou em João capítulo 5, se eu não estiver enganado, que eu não separei aqui para a gente ler. Ele fala assim, vocês não acreditam na lei de Moisés, porque se vocês acreditassem no que Moisés escreveu, acreditariam em mim, porque ele escreveu sobre mim. Mas como vocês vão crer nas minhas palavras se vocês não acreditam nos seus escritos? O próprio Messias está falando que a Torá conduz o estudo da Torá, sem Mishnah, sem a Guemará, sem até os profetas, mas um estudo sério da Torá conduziria eles crerem no Messias. E Jesus deixou bem claro, ele falou Moisés. Ou seja, se vem rabinos hoje dizendo que os judeus creem na Torá,
mas não creem no Messias é mentira. O próprio Messias já desmentiu essa frase. Ele diz que quem crê na Torá crê nele. Quem crê nele creu na Torá. Essa é a realidade. Você prefere crer em rabinos judeus de Israel ou você prefere crer nas palavras do próprio Messias? Isso é um fato. Então acabamos o principal texto de Jeremias, mas tem algo mais profético aqui. Eu poderia parar aqui no verso 9, mas eu separei do 11 ao 12, verso 15 e 17. Vamos dar uma lida rápida, porque são consequências da rejeição às palavras dos profetas, da rejeição do Messias, consequentemente. E isso seria por causa da falsa pena, ou seja, o Espírito do Senhor está profetizando aqui a Mishnah, a Gemara e o Talmud. Verso 11, olha só como é a realidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo Shalom, Shalom. Aqui está escrito paz, paz. Quando não há Shalom. Lembra que Paulo disse? Quando disserem a paz e segurança, sobrevirão destruição repentina. Vocês sabem que nos estudos passados eu li para vocês Isaías 28 e mostrei que o povo de Jerusalém vai fazer aliança com a morte e com Sheol. Conectei isso ao ministério do anticristo que está em Abacuque. É um homem que conduz todas as nações para si. Ele é como a morte, como Sheol, e isso também está em Apocalipse, lá no quarto cavaleiro, que ele é chamado de morte e o Sheol segue ele. E está profetizado que os judeus fariam aliança com a morte e com o Sheol. Você lê Isaías 28 e vai para o capítulo 29 e lê o capítulo 30, você vê que o Espírito Santo está profetizando eventos que aconteceriam no tempo do Messias e principalmente no tempo do fim. Por isso que você tem a volta do Messias em Isaías capítulo 31. Então olha só como as palavras dos profetas nos dão luz e explicam para a gente o sentido da Torá. E aqui está dizendo que por causa da falsa pena, por causa dos sábios do povo que dariam crédito à falsa pena e negariam as palavras do Espírito de Deus, eles iriam curar superficialmente a ferida do povo dizendo Shalom, Shalom, mas não há paz. As Escrituras mandam você desejar a paz de Jerusalém e orar pela paz de Jerusalém, porque só vai haver paz no mundo quando houver paz em Jerusalém. Deus mostrou isso de maneira figuradamente lá no templo de Salomão. Shalom, Mon, rei de paz. É uma figura do milênio do Messias, tanto é que ele é chamado de filho de Davi. Foi um prelúdio, foi um reflexo do que seria o reinado do Messias. Paz em todo o mundo, havia paz em todas as nações. Não haviam inimigos nem contra Jerusalém e nem uns contra os outros. Quando Salomão colocou Jerusalém por rainha nessa terra. Isso é falado, essas palavras minhas são palavras dos profetas. Eu estou apenas citando os textos. E aí, está aqui. Eles rejeitam a palavra de Deus, rejeitam as palavras dos profetas, acreditam na falsa pena e desejam uma paz falsa para Jerusalém. Tudo isso são realidades dos dias de hoje. E o verso 12 diz, serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Verso 15, espera-se a paz, nada há de bom, o tempo da cura, e eis o terror. Verso 17, porque eis que eu envio para entre vós serpentes, áspides contra as quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Aqui, irmãos, se vocês estão ligados com a Torá, aqui você está vendo uma Mishnah, aqui você está vendo uma Gemara. Aqui, o Espírito do Senhor está fazendo referência a um evento que aconteceu lá na lei, quando os filhos de Israel estavam provocando a ira em Deus, não crendo nas palavras dele. E aí Deus mandou serpentes para picar o povo. E aí Deus mandou colocar uma serpente de bronze, pendurar num madeiro e falar que quem olhasse para aquela serpente, iria ser curada. O Messias disse, quando estava aqui na terra, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E todo aquele que olhasse para o Filho do Homem, que estaria com todos os pecados do mundo no seu corpo, e por isso uma figura de serpente, seriam curados quando reconhecesse que o castigo que estava nele seria o verdadeiro shalom do povo, a paz do povo. Então havia uma cura naquele tempo. E essa cura
seria realizada no madeiro do Messias. Só que como iria ter a falsa pena, os falsos mestres, os falsos rabinos, que iriam desviar o povo das palavras dos profetas, então Deus iria mandar serpente para o povo, e ele vai mandar ainda, e não vai haver encantamento contra, porque eles se recusam a olhar para o Messias no madeiro. Então como eles vão ser curados? Olha o verso 17, irmãos, olha a sabedoria que Deus nos deixou pelos profetas. Aqui nós estamos tendo um verdadeiro comentário da Torá, porque eis que eu envio para vós serpentes, áspides. Por que, Senhor? Porque, como eu disse alguns versos atrás, vocês rejeitam as minhas palavras para darem crédito à pena falsa dos sábios do povo que dizem nós somos sábios, mas rejeitam as minhas palavras, não acreditam em mim. Agora, irmãos, olha para a terra de Israel, eles acreditam no Senhor? Não acreditam. Então vai ter serpentes para picar eles e não vai haver encantamento. Quem dera eles olhassem para a cruz, mas a cruz para eles é maldição. Como alguém vai dizer que isso daqui que eu estou falando são palavras interpretadas de maneira carnal? Sendo que eu estou provando pela lei, pelos profetas, comparando com o Talmud e cruzando com a realidade atual. Agora, vamos em 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ver o que um bom judeu fala a respeito das palavras dos profetas. Olha só, na época de Pedro já existia a Mishnah. É claro, o Talmud não estaria completo ainda, estaria em formação, mas existia a Mishnah. Na época do Messias já existia a Mishnah. Paulo e o próprio Messias, eles tinham conhecimento completo do que era a falsa pena, do que seria a falsa pena e do que era o Mishnah, o que seriam os comentários, os falsos comentários de pessoas que interpretaram a Torá de maneira errada e prenderam os homens em várias tradições de homens. Por que você acha que Jesus fala sempre, vós, de maneira caprichosa, rejeita a lei de Moisés para cumprir as vossas próprias tradições? Você sabia que no Talmud tem vários capítulos dizendo só como você tem que lavar as mãos? Só para você dizer como que se lava as mãos? Como que se planta? O Mishnah, por exemplo, ele tem 6 livros e ele é dividido por blocos. Eu vou trazer isso na lousa para ficar melhor, até para eu explicar e para vocês aprenderem. Eu estou dando uma introdução de leve aqui para vocês irem entendendo o conceito da coisa. Mas é tudo dividido, bem divididinho mesmo, bem explicado. Só que eles estão explicando só coisas literais que vão acabar convergindo em mandamentos humanos. Por isso que se chama Torá, né? Torá, oral, escrita. É lei para eles hoje, o Talmud é lei. Eles dizem que não, mas está acima dos profetas e da própria Torá. Eles dizem que não, mas na prática eles mostram que sim. Então olha só, na Mishnah tem comentários de como se plantar na terra, a lei dos dízimos, como se entregar dízimos, como o marido deve agir com uma mulher e vice-versa. Tem leis de como você deve agir na sociedade. E aí eles colocam várias doutrinas acrescentadas na Torá. O que Deuteronômio, capítulo 4 diz? Não devem acrescentar nada na minha lei e nem tirar. Aí eles vão dizer, mas nós não acrescentamos e não tiramos nada mesmo. Nós não escrevemos nada lá dentro do livro da lei. Mas não era isso que Deus estava falando? Olha só o que eles fizeram. Eles fizeram comentários sobre a Torá, certo? Tudo bem. Existe até o próprio Talmud evangélico, são chamados a patrística, os pais da igreja. É claro que não se compara com as maldições do Talmud, porque a patrística não nega o Messias, tem conceitos errados, coisas que vocês já sabem, né, que eu rejeito e vocês deveriam rejeitar também, trindade, essas coisas, são conceitos errados, doutrinas humanas. E debates que foram escritos, são comentários sobre as palavras dos apóstolos, as palavras dos profetas, né, mais focado no Novo Testamento. Ou seja, é o Talmud evangélico, a patrística, os pais da igreja. Só que isso não é chamado de lei para a gente. Agora, o Talmud é chamado de Torá oral, é instrução, lei de pessoas que eles falam que falas que eles falam que é dos rabinos atuais, mas só porque eles escreveram. Mas esses rabinos supostamente ouviram dos seus pais e dos seus pais, que ouviram de Esdras, que Esdras tinha ouvido de Samuel, e Samuel ouviu de Josué, que ouviu do próprio Moisés. Ou seja, é lei.
acrescentaram coisas nas palavras de Deus. Os comentaristas da Torá seriam os profetas da Bíblia. O próprio Messias veio e disse: nós cremos na lei, nos salmos e nos profetas. Quando o Messias estava aqui, ele disse lá em Atos: importava que se cumprisse tudo o que estava escrito ao meu respeito. Aonde? Na Mishnah, na Gemara e no Talmud? Ah, não, porque o Talmud não existia ainda. Mas ele não mencionou a Mishnah. Ele mencionou a lei, os salmos e os profetas. Tradições de homens, o Messias veio e derrubou por terra. E quando você entende essas coisas, você vai ver com mais profundidade as palavras do Messias, o porquê que eles estão falando tais coisas para fariseus e saduceus, que são grupos diferentes. Os saduceus, eles criam nas palavras dos profetas, mas torciam elas. Os fariseus, eles não eram muito chegados às palavras dos profetas. E tem pessoas que nem criam. Então são grupos diferentes. Fora esses dois grupos, tem mais outros dois grupos. Mas tudo bem, vocês entenderam, né? Então, irmãos, vocês vão olhar para alguns aspectos dentro da carta de Paulo e vocês vão entender com mais clareza, mais ainda do que vocês já têm, o porquê que Paulo usa tais termos. São igrejas que sofriam ataques diferentes. Nem todas as igrejas estavam sofrendo os mesmos ataques. Então você consegue, por esse conhecimento que eu estou passando, você consegue discernir qual era o tipo de ataque que o diabo estava fazendo sobre tal igreja. Isso nós vamos vendo com mais clareza. Mas olha o que Pedro disse. 2 Pedro capítulo 1, do 16 ao 21. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Isso aconteceu 2 vezes, né? Aí Pedro fala: ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo, a Transfiguração. E aqui tem um mistério, que eu não posso falar agora, mas é um grande mistério, porque lá no Monte da Transfiguração foi revelada como seria a vinda do Senhor. Precisa dos 3 evangelhos para você capturar essa revelação. Verso 19, Pedro disse: somos testemunhas oculares, nós ouvimos uma voz do céu, mas olha o que Pedro vai falar. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Temos então confirmada a palavra dos profetas e fazeis bem em atendê-la. Os judeus rejeitam as palavras dos profetas e alguns que estudam o Talmud e que creem no Messias, eles vão dizer para você como disse para mim: Luiz, deixa um pouco esse negócio de palavras de profetas, de profecias, porque os judeus não acreditam nisso. Você tem que estudar a Torá e o Talmud e o hebraico. Fala a verdade. Que espírito que disse isso para mim, irmãos? O espírito do Messias? Não foi. E Pedro, que é um bom judeu, um rabino, está dizendo: vocês fazem bem em atender as palavras dos profetas, que elas confirmam tudo que nós vimos e ouvimos. Vocês, gentios, não viram e nem verão o Messias, vocês vão crer pela fé e nas Escrituras. Então atente para as palavras dos profetas. E o que elas fazem? Olha só, vou retomar o verso 19 porque eu tenho o hábito de parar a leitura, né? Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética dos profetas e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Aonde é o lugar tenebroso? O nosso entendimento, irmãos, está em trevas. E Pedro está falando que as palavras dos profetas, elas vão emitir luz e iluminar o nosso entendimento. E a gente vai se apegar ao Messias. É isso que ele está falando em toda a carta. Sabendo primeiramente isto, verso 20, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, eles não interpretaram de maneira particular os profetas. Como que foi? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, a verdadeira pena são as palavras dos profetas e, consequentemente, hoje para nós, como é uma lei, as palavras dos apóstolos. Nós temos o nosso Talmud já formado.
E se você tem conhecimento, você vai rejeitar o falso Talmud, porque é isso que o diabo faz, ele mistura as coisas. Ele criou o Alcorão com os nomes dos patriarcas, invertendo a história, mostrando que Jesus é um profeta menor que Mohammed, que Maomé, e que se casou, teve filhos. E não é só o Alcorão que blasfema, o Talmud blasfema também, chamando Jesus de Exu, dizendo que ele é filho de um romano e de uma Maria prostituta. Isso é o que está escrito no Talmud. Alguns judeus que creram no Messias, mas estão com seu coração arraigados no Talmud, eles tentam desvincular esse fato, essa referência ao Messias, mas a própria realidade de Israel nega isso. Os judeus zombam do Novo Testamento. E eu também zombo do Talmud, da Mishnah e da Guemará. São livros nojentos, livros que você deveria cuspir em cima desse livro maldito, porque é por causa desses livros malditos que grande maldição sobrevirá sobre a terra de Israel. Eu não sou antissemita, eu tenho um amor imenso pela terra de Israel e pelos judeus, mas eles se recusam a ouvir as palavras dos profetas. Eles negam o Messias. Então, se Deus falou que é justo que lá tenha a grande tribulação direcionada, então eu acredito que é justo que isso aconteça. Porque nós somos gentios. Aspas, né? Na transfiguração, na glorificação, não haverá mais homem nem mais mulher, não haverá macho nem fêmea, certo? Paulo fala em Gálatas 3, todos nós que estamos em Cristo, não há mais judeu, gentil, macho, fêmea, né, homem, mulher, servo e livre, porque somos um em Cristo. Mas Paulo falava isso visando a ressurreição, irmãos, é óbvio, porque Paulo era homem, ele não era, ele usa os termos macho e fêmea, porque tem um propósito para isso, tá? Em outro vídeo eu explico. Então Paulo era macho, não era fêmea. Paulo era judeu, não era romano. Se bem que ele tinha dupla nacionalidade por causa de uma questão especial, mas ele andava como judeu. Então, existe igreja dos gentios, igreja dos judeus, é fato, mas na ressurreição não haverá mais isso. É isso que eu quis dizer, tá? E aí, irmãos, Pedro aqui prevendo que tinham homens inspirados pelo Espírito Santo, que escreveram as palavras dos profetas, que iria nos fazer muito bem se a gente atentasse para elas, seria luz no nosso coração. Logo após ele ter terminado isso, no verso 21, ele começa o capítulo 2, aspas, né? Não é capítulo 2 coisa nenhuma, mas ele continua o assunto dizendo: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos rabinos, está escrito aqui, mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Vou citar alguns exemplos atuais para vocês. Shaul Benzion e Marcos Andrade Abraão, duas pessoas da mídia que adoravam falar do Messias, mas o maldito Talmud tirou eles da salvação e hoje eles negam aquele que um dia eles disseram que era o Salvador. Ponto. É fato isso. E isso são homens, eu citei 2 homens de casos que eu conheço. Deve ter casos que vocês conhecem e que vocês já estão somando aí na mente de vocês, e casos que nós ainda vamos ver. E são chamados de rabinos. Olha só como a coisa é feia, né? E aí, irmãos, se vocês forem ler Colossenses capítulo 2, leia o capítulo inteiro. O apóstolo Paulo, ele está combatendo o tempo todo o que ele tinha na época, o que ele lutava na época, contra falsos rabinos que colocavam tradições humanas, não toqueis isso, não useis aquilo, não faça assim, leis de cercas que foram acrescentadas como Torá. O apóstolo Paulo está varrendo isso, e ele não faz isso só em Colossenses 2, mas com muita clareza está escrito em Colossenses 2. E Paulo sabia o que era a Mishnah e a Guemará. Ele sabia, não tinha o Talmud todo completo, mas ele já sabia. E pelo Espírito, com certeza, já tinha essa provisão para nós. Cuidado com livros que fica preocupado em como você faz isso, em como você faz aquilo, em como você usa aquilo, em como você usa aquilo, e não olha para o corpo de Cristo, não olha para as realidades do Senhor, porque ele disse que no Messias, toda a sabedoria do Pai, inteligência espiritual, está no Messias. E o Messias está onde?
Claro que ele está no céu, mas o Espírito dele está dentro de nós. Ou seja, toda a sabedoria oculta está dentro da gente. Ela é manifestada quando você faz o que Pedro disse, quando você olha para as palavras dos profetas. E aí aquela sabedoria se desenvolve na sua mente. Sua mente acaba sendo renovada pela palavra do Senhor, como está em Romanos 12. E aí o nosso corpo ele acaba sendo apresentado como sacrifícios espirituais a Deus. Lá em Romanos ele fala no singular, por causa do corpo do Messias, né? Mas os nossos corpos são apresentados como sacrifícios espirituais a Deus. Vocês compreenderam isso? Então, a missão de vocês vão estudar os vídeos que eu vou deixar para vocês. São vídeos curtos, são vídeos bons de assistir, mas que têm aparência de sabedoria, mas são coisas malditas, são coisas reprovadas pelo Espírito do Senhor. Fato é, ninguém pode negar, que todos os judeus de Israel amam estudar o Talmud. Ele é aceito por qualquer judeu, mas todos esses juntos, eles dão a mão e não acreditam nos profetas. E alguns que acabam sendo um pouco mais ousados e acreditam nas palavras dos profetas, eles torcem. Vocês já viram eles explicando Isaías 53, por exemplo? Eles torcem tudo. Eles torcem Zacarias, eles torcem Isaías, eles mutilam textos messiânicos. Mas tem pessoas que não querem ficar com essa briga toda, então elas preferem mandar um chute na bunda da palavra dos profetas e ficar com os sábios do povo, aspas. Esses que foram profetizados em Jeremias capítulo 8, quando diz, nós somos sábios. Aí Deus fala, que sabedoria é essa? Se vocês rejeitam as minhas palavras por causa da falsa pena? Compreenderam, irmãos? Então aqui eu fecho o assunto. Só para você recapitular o que você aprendeu. Você aprendeu que o Talmud ele é uma coleção de livros conhecidos mais por esses dois nomes, Mishnah e a Guemará. Mishnah são 6 livros que explicam coisas supostamente de como estaria praticando a Torá, e a Guemará trazem mais comentários de homens que foram considerados sábios entre o povo judeu, e eles acrescentam coisas que foram faladas na Mishnah, comentam, acrescentam, e aí com todos esses volumes, eu não sei se ao todo são 33 volumes, são muitos livros, e todos eles formam a Torá, a lei oral e agora escrita, ou seja, a continuação da Torá, que supostamente veio da própria boca de Moisés, de Josué e dos juízes, de Samuel e de Esdras e por aí em diante vai. Mentira, porque se fosse, todos eles lá creriam no Messias. Tá certo, irmãos? Porque se Josué, os juízes, os profetas, se Samuel, quem mais? Davi, se todos eles vivessem no tempo do Império Romano, todos eles teriam crido no Messias. Então jamais eles poderiam fazer comentários sobre a Torá que levariam ao povo a não crer no Messias. Mas vocês vão ver comentaristas de hoje comentando sobre o Talmud, pessoas que acreditaram no Messias, e eles falam, mas é a mente do povo que está bloqueada, porque se você fizer um estudo sério do Talmud, você vai se achegar ao Messias. Aí eu pergunto, e por que eles não falam dos profetas? Por que eles não acreditam nas palavras de Jeremias, de Isaías, dos profetas que falam claramente? E por que eles acreditam numa falsa paz em Jerusalém? Você fala de sofrimento pro lado de lá, eles te chamam de antissemita. Lembra quando Jeremias profetizava que viria destruição sobre Jerusalém? Eles jogaram Jeremias num poço. Amós, eles falavam assim, não profetizeis mais aqui. A terra não pode suportar o que você fala. Você profetiza mal para a casa de Isaac. Cala a boca, não profetizeis mais aqui. Eles açoitavam os profetas, matavam. Então, eles profetizam falsa paz, curam superficialmente a ferida do povo, dizendo Shalom, Shalom, mas não tem Shalom coisa nenhuma. Israel vai ser cercado junto com todos os seus brinquedos de defesas, todos os seus Kippad Bazel, o seu domo de ferro, tudo aquilo vai ser cercado. O inimigo vai rir e zombar de todos eles. Só não vai destruir Israel de todo, porque o Messias, por misericórdia, não vai deixar. Lembra de Tomé? Tomé disse assim, eu jamais vou acreditar se eu não ver a ferida nas mãos e tocar nela. Aí o Messias veio, se apresentou e falou, tá satisfeito, Tomé?
Agora escuta o que eu vou falar. Bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Você acha que essa é uma mensagem para quem, irmãos? O próprio Messias, ele está usando a vida de Tomé para mandar uma mensagem para judeus e gentios, porque lá em Zacarias 12 está escrito: e olharão para mim a quem traspassaram. Quando o sumo sacerdote ia abençoar o povo, ele estendia a mão sobre o povo e abençoava. Quando o Messias for fazer isso, os Tomés lá de Israel, eles vão olhar, mas não vão ser bem-aventurados, ao passo que nós não vimos e cremos. A vida de Tomé foi usada como uma mensagem. Tomé não foi bem-aventurado. É claro que Tomé não vai ter o seu sacerdócio rebaixado, como vai acontecer com muitos judeus lá nessas condições, né, quando o Messias retornar, mas foi um prelúdio, foi uma profecia. Nós não vamos chorar amargamente como quem chora por um filho unigênito quando o Messias descer do céu, mas eles estarão chorando. E por quê? Porque eles não tiveram chance de crer? Toda a escritura nossa foi escrita por judeus. O nosso próprio Messias é judeu, mas os próprios judeus não querem crer. Por isso que João disse o que disse. Ele veio para o que era seus, mas os seus de Israel, os seus mestres, os seus rabinos, os seus fariseus e saduceus rejeitaram. Só creram ali os apóstolos e muitos dos discípulos depois fizeram muitos discípulos, mas Israel em massa, Jerusalém em massa não acreditou na pregação. Quem deu crédito à nossa pregação? Diz o profeta Isaías. Então João disse, ele veio para o que era seus e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. E se são filhos, são reis e sacerdotes. E isso eles não aceitam, eles ficam irados quando eles escutam isso. Porque essa ira vem do ciúme que o próprio Deus disse que ia colocar sobre eles como castigo da rebeldia do coração deles. Irmãos, no vídeo de hoje eu não li Isaías capítulo 29, eu trago isso para vocês em um próximo estudo, tá? Seria interessante Isaías capítulo 29, porque lá ele está contra os sábios do povo. Os sábios do povo que não dão ouvidos às palavras de um tal livro selado. Qual é o livro selado que revelaria a primeira vinda e a segunda vinda do Messias com precisão? O livro de Daniel. E eles não fizeram caso desse livro, e aí Deus fala, eu aniquilarei a sabedoria dos sábios. Está falando para quem? Para o povo. A sabedoria dos sábios daquela época, dos sábios do mundo. Ele veio e aniquilou. É isso. Tá bom? Irmãos, muito obrigado por ter assistido até aqui. Façam aí as suas pesquisas. E no próximo vídeo, se Deus quiser, na lousa, quando eu for falar desse assunto, nós vamos ver isso com mais detalhes, tá bom? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe.